Quais são as melhores oportunidades de investimento para esse ano? E melhor que saber responder essa pergunta é também saber como identificar as melhores oportunidades de investimentos para todos os anos. Eu estou gravando essa aula no ano de 2023, por isso vamos falar das oportunidades deste ano. Porém, não sai do vídeo, porque não importa quando você está vendo essa aula. O racional que eu vou te ensinar aqui vai servir por toda a sua vida. Então fica ligado mesmo você que está em 2025 vendo essa aula. E existem duas formas de você abordar quais são os melhores investimentos do ano. Vamos passar pelas duas maneiras aqui. Mas um pouquinho antes de entrar nessas maneiras, já é importante fazer uma distinção entre o que é melhor investir para esse ano e o que é melhor investir nesse ano. A diferença parece sutil, mas na realidade é uma diferença gigantesca, pois investir para esse ano presume-se que você quer resultados em um espaço de no máximo 12 meses, afinal o investimento é para esse ano. E um ano não é um período que qualquer investimento vai te trazer resultados significativos para mudar a sua vida, com exceção de você investir uma quantia gigantesca de capital. Para você ter uma ideia, uma boa referência, Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, que investe exclusivamente todo o seu capital na bolsa de valores, ou seja, tem um risco mais elevado, tem um retorno médio de 20% ao ano ao longo de mais de 60 anos investindo. E mesmo ele tem anos que seus resultados são negativos. E para ilustrar melhor o que eu quero dizer, vamos dar para um exemplo. Se você investisse 100 mil reais a um retorno de 20%, em um ano você teria 120 mil. Um investimento excelente. É um resultado muito bom, porém não resolve a sua vida, você concorda? Agora, se você investir R$1.000 por mês a um retorno de 12% ao ano, quase metade, ao longo de 30 anos, metade do tempo, você teria um patrimônio de 3,5 milhões de reais. O primeiro cenário te ajuda a comprar um bom carro, o segundo cenário resolve a sua vida. Você percebe essa gigantesca diferença? Logo, tirando objetivos de curtíssimo prazo, como fazer uma viagem, a troca de um veículo, comprar um computador ou um celular novo, investir para este ano não é uma boa estratégia. Então, na aula de hoje, vamos abordar quais são os melhores investimentos neste ano para o longo prazo, beleza? Então vamos lá. Quais são as duas formas de abordar essa pergunta? Eu vou começar com a primeira maneira, que provavelmente é o motivo pelo qual você clicou nessa aula, que é olhando para fora e entendendo se existem janelas de oportunidades para investimentos. Vamos começar olhando por esse ângulo. Quando a gente fala de investimentos, existem duas grandes categorias. Ou os investimentos são renda fixa, ou os investimentos são renda variável. Não dá para fugir disso. Na renda fixa, vamos começar por ela, é muito mais fácil eu identificar quando está acontecendo uma janela de oportunidade. Por quê? Porque é muito mais fácil eu comparar taxas de rentabilidade, mas a forma como você faz a comparação pode te levar a decisões erradas, tá? Então muita atenção agora. Vamos pegar como referência o Tesouro Direto, como referência para a nossa renda fixa, que é um dos investimentos de renda fixa mais populares que existem e com certeza o investimento mais seguro. Não apenas por ser um investimento do governo, que literalmente tem uma máquina de imprimir dinheiro ao seu lado, logo a chance de inadimplência tende a zero, porque ele pode imprimir dinheiro ou aumentar imposto para te pagar, mas também pelo fato que o Tesouro Direto tem uma excelente liquidez de um dia, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro de um dia para o outro. E se a gente olhar dentro das três categorias de investimento de renda fixa que existem, que são os títulos de renda fixa pré-fixados, os pós-fixados e os títulos indexados à inflação, que são os IPCA+, vemos que historicamente, nesse ano, as taxas estão perto das máximas históricas. Ou seja, dentro do Tesouro Direto, a gente tem títulos pós-fixados, pré-fixados e títulos indexados à inflação, e os três estão próximos das máximas históricas desde que eles foram fundados. Vamos pegar como referência o Tesouro IPCA+ para 2045, que é um dos títulos mais longos que te garantem o IPCA, ou seja, a inflação, mais uma taxa de retorno, que nessa data de hoje está 6,36%. E como esse gráfico que ao lado mostra, essa é a maior taxa que esse título jamais teve. E se usarmos a média histórica dos últimos 25 anos da inflação, chegamos a um IPCA de mais ou menos 6% ao ano. Logo, esse é um título que tem a expectativa de te pagar 12%, 6 mais 6. E caso a inflação suba, ele sobe junto e passa a te pagar mais, porque a inflação é corrigida, mais uma taxa contratada de 6%. Então se a inflação for, por exemplo, na média de 10% ao ano, você vai receber 16. Se a inflação for de 20, você vai receber 26. Mas esse racional de máximas históricas também vale para o Tesouro Pré-fixado 2029, que está aparecendo aqui ao lado também, que tem uma taxa de 13,3%, muito perto da máxima histórica. Pessoal, 13% ao ano é aproximadamente 1% ao mês, que é uma taxa excelente, historicamente acima da inflação
inflação e o sonho de consumo de muitos investidores. Então o pré-fixado também tem uma janela interessante. A pegadinha aqui está no Tesouro Selic, que paga 100% da taxa Selic e no momento dessa aula está em 13,75% ao ano, pagando inclusive acima dos outros títulos. Porém, cuidado, a taxa Selic tende a cair com o tempo e consequentemente a rentabilidade também. Então cuidado com investimentos indexados a Selic ou ao CDI, que numericamente é igual a Selic, que não te ofereçam liquidez, pois caso a Selic e o CDI comecem a cair muito e você não possa resgatar o seu dinheiro, você pode acabar preso no investimento que te paga pouco, perfeito? Mas de maneira geral, a renda fixa ela está sim em um bom momento para alocar a sua carteira. Só cuidado com os títulos pós-fixados, ou seja, indexados a Selic ou CDI, sem liquidez para o longo prazo. E o legal daqui é o seguinte, você pode sempre aplicar esse racional independente do ano. Analise se as taxas que estão sendo oferecidas estão perto das máximas históricas. Caso não estejam e você ainda assim queira investir em renda fixa, priorize investimentos com liquidez ou com vencimentos mais curtos, para que quando os valores começarem a subir, você tenha o capital disponível para pegar esses investimentos mais interessantes. Legal? Já na renda variável a conversa é outra, mas vamos quebrar a renda variável em duas subcategorias, as ações e os fundos imobiliários. E eu vou começar já puxando um band-aid muito dolorido, mas é importante que você entenda isso. Dentro do mercado de ações não existe janela de oportunidade, por mais que o seu influencer favorito fale que tem, pois o mercado, por definição, esse ano é imprevisível. Porém, no longo prazo, ele tem apenas uma direção, que é para cima. Nos últimos 30 anos, o Ibovespa valorizou mais do que 10.000%. Já tivemos anos que a bolsa subiu mais de 80% em um ano só, 93, 99, 2003, 2009 e dentro do ano de 2020, mesmo durante uma pandemia. E também tivemos anos que a bolsa caiu mais de 30%, como 98, 2008, 2010 a 2015, que a bolsa caiu de maneira dolorosa por 5 anos, e 2020 mesmo, no início da pandemia. E é curioso esse fato que dentro do mesmo ano, 2020, a bolsa caiu mais de 50% e depois subiu quase 100% em 12 meses. E é impossível prever quando um ano desse vai acontecer, pois essas quedas mais fortes e essas altas expressivas, elas só acontecem porque algo que o mercado não estava esperando aconteceu. Se isso fosse esperado, não teria por que a bolsa variar tanto, concorda? Logo, são eventos inesperados que movimentam a bolsa. Então, em ações, a única oportunidade que existe é investir com frequência em boas empresas ao longo do tempo. E se você ainda tem dúvidas que essa é a única maneira de enriquecer com ações, veja essa nossa aula aqui, onde eu explico os porquês o preço de uma ação não deveria ser um fator na sua decisão de investir ou não. Legal? Vamos agora para os fundos imobiliários, que apesar de serem renda variável, são investimentos diretos no mercado imobiliário. Ao comprar um fundo imobiliário de tijolo, você literalmente está se tornando cotista de um imóvel de alto padrão, como um shopping center, um galpão logístico, um parque industrial, uma laje corporativa, imóveis e terras do agronegócio, entre outras opções que existem. E a principal fonte de renda para quem investe em um fundo imobiliário são os dividendos pagos por ele, que derivam do aluguel dos locatários. E apesar de não ser trivial analisar um fundo imobiliário específico, mas fique tranquilo que a gente tem uma playlist aqui só sobre fundos imobiliários para você aprender do zero como montar a sua carteira. Mas é possível entender se o segmento como um todo está interessante ou não, dado o momento que estamos vivendo. E uma das métricas para enxergar isso, uma das métricas, ok? Não a única métrica, é o dividend yield médio do setor. E se eu falei grego para você, fica calmo. Dividend yield nada mais é do que quanto de aluguel você recebe percentualmente em relação ao que você paga por cada cota. Vamos dar um exemplo bem simples. Se você recebeu, por exemplo, R$12 no ano de dividendo de um fundo imobiliário que a cota custava R$120, você vai ter recebido 10%, ou seja, um dividend yield de 10% ao ano. E se olharmos neste momento, a gente vai ver que a cota, ou seja, o preço de vários fundos imobiliários estão caindo constantemente há vários meses, o que pode gerar a sensação de que não é a hora de se investir. E apesar de fundos imobiliários serem sim investimentos de renda variável e ninguém consegue prever o futuro, como uma crise no setor, alguma legislação específica que vai afetar o pagamento de dividendos no futuro, até esse momento eles são isentos de imposto de renda, pode ser que isso mude em algum momento. Muito da queda dos fundos imobiliários deriva do fato que a renda fixa está oferecendo taxas muito altas, pois como lá existe uma certa garantia de recebimento e aqui não, porque é renda variável, as pessoas saem da renda variável dos fundos imobiliários e vão para a renda fixa, porque lá tem uma garantia de recebimento maior do que nos fundos imobiliários. O raciocínio até aqui, ele é muito míope, tá? Porque em muitos fundos, não todos, claro, o que está acontecendo é simplesmente a queda
queda da cota sem que os fundamentos sejam afetados. Pega o raciocínio comigo. Vamos voltar ao nosso exemplo de um fundo cotado a R$120, pagou R$12 no ano de dividendos. Legal? 10% ao ano. Nesse cenário que as pessoas vendem os fundos para comprar renda fixa, a cota dele vai cair e pode estar por volta de, digamos, R$100. Mas se não aconteceu nada com os imóveis, nada com os inquilinos, nada com os contratos, ele vai te pagar ainda R$12 no ano. Logo, antes você recebia R$12 para cada 120 investido. Agora você recebe R$12 para cada R$100 investido. O seu dividend yield agora é 12%. E se você encarar isso como um investimento em um imóvel, que de fato é, você está comprando um imóvel, uma parte do imóvel pelo menos, você deixaria de comprar um imóvel só porque ele ficou mais barato? Concorda que não tem o menor sentido? Só que quando as pessoas olham para a tela, para a bolsa de valores, elas não pensam dessa forma. Logo, em uma visão de longo prazo, que só o tempo dirá, ok? Agora pode ser sim uma janela muito interessante para investir em fundos imobiliários. Por que eu falo isso? Porque você pode estar pegando excelentes imóveis com excelentes locatários, pagando o mesmo aluguel, às vezes até maior, a um preço menor por conta da fuga para a renda fixa. E apesar de ser renda variável que ninguém sabe o futuro, a gente pode estar vivendo uma janela muito interessante de fundos imobiliários. O mesmo racional vale para qualquer ano. Você conseguir analisar o balanço renda fixa, renda variável e ser mais cauteloso ou ser mais arrojado. Mas vocês lembram que no começo da aula eu falei que tem dois jeitos de abordar quais são os melhores investimentos? Até agora vimos um, que é olhando para o mercado. Porém, usar o segundo jeito, que é olhando para o que você quer como investidor, com certeza é mais eficiente. Por exemplo, a renda fixa ela está excelente agora. Porém, eu não invisto em renda fixa. Minha carteira é 100% renda variável. Está tudo bem. Eu não preciso estar em todas as oportunidades do mercado a todo tempo. Eu tenho o que eu estou buscando e usando os melhores veículos para chegar nisso. Quem quer, por exemplo, uma fonte de renda mensal, considera fundos imobiliários. Quem quer mais segurança, vale considerar mais renda fixa. E assim por diante. O que importa é o que você quer. Isso é muito mais importante do que o investimento. O que você quer, onde você quer chegar, como quer chegar lá, para somente depois buscar quais são os investimentos adequados para você. E para quem é assim como eu, quer ir além do básico e quer ter literalmente um guia, um passo a passo do que fazer do zero, eu quero te convidar para conhecer o nosso curso Renda Passiva Vitalícia, que tem proposta a ser o único curso de investimentos que você precisa por toda a sua vida. Mais de 40 horas de conteúdo já gravados e publicados, desenhados para te pegar pela mão, passando por uma série de fases de investimento, desde organização financeira, como funcionam os investimentos, como montar uma carteira, como tirar dúvidas direto comigo, um compilado de uma década de experiência minha, centenas de mentorados individuais, tudo em um lugar só, para te ensinar do zero como se tornar um investidor e construir renda passiva pro resto da sua vida. Se você se interessou por esse curso, só clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e conhecer sem compromisso algum. Tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo e vai mudar sua vida financeira. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.